Olá, shalom a todos, bem-vindos ao Viagem na Bíblia. Eu sou o professor Clério Kropp e hoje nós vamos dar continuidade à série de estudos sobre o tempo do fim. Hoje, especificamente, vamos estar estudando sobre a passagem que escreveu o apóstolo Paulo no livro de 1 Tessalonicenses, na carta aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 4 e no versículo 13 ao 18. Vamos estudar junto essa passagem que trata do arrebatamento. Vamos entender o contexto que Paulo está escrevendo e ele fala especificamente do arrebatamento, onde utiliza-se a palavra grega harpazo, que significa arrancar, arrebatar. Vamos entender o contexto do arrebatamento, em que momento acontece o arrebatamento dentro dessa passagem, que é onde Paulo fala claramente, especificamente sobre o arrebatamento dos santos. Aqui nós temos o texto 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Desse lado esquerdo nós temos o texto em português, do lado direito nós temos o texto grego. Paulo começa falando aos Tessalonicenses: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, daqueles que já haviam falecido, que já haviam morrido, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Então ele está falando para os crentes, ele está dizendo, olha, aqueles que já morreram, nossos entes queridos que já passaram, não fiquem tristes, não se entristeçam, né? Porque nós temos esperança, ao contrário daqueles que não têm esperança, daqueles que perderam seus entes queridos e não têm esperança de um reencontro. Então ele está falando que quem já morreu está com Yeshua, está com Jesus, e eles voltarão, os mortos voltarão à vida. Né? Ele está falando aqui que eles vão ressurgir. Versículo 14 ele fala, porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Então ele está dizendo, se Jesus também ressurgiu, nós também, os crentes que morreram, vão ressuscitar. E ele está dizendo que esses que já dormem, que já descansam no Senhor, Deus vai trazer, através de Jesus, tornará a trazer juntamente com ele. Então ele está dizendo, os mortos virão com Jesus na sua vinda. É isso que ele está falando no versículo 14. Nós vamos ver agora o versículo 15, claramente Paulo falando, então, agora ele dá ênfase na volta de Jesus, e tanto que Paulo vai dizer agora aqui, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Ele está dizendo, olha, conforme Jesus falou, assim será. Eu estou falando conforme a própria palavra do Senhor, ou seja, como Jesus falou. E nós vemos lá em Mateus 24 que Jesus falou sobre a sua vinda, sobre o seu retorno. Em outro estudo, vamos estar estudando a passagem de Mateus, mas hoje especificamente vamos estar falando o que Paulo falou, e ele disse, olha, conforme a palavra do Senhor, de Jesus, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Aqui, meus amados, ele não está dizendo nós os que ficarmos vivos para o arrebatamento. Perceba, nós ainda não vimos a palavra arrebatamento. Olha que nós vimos aqui no grego. No grego nós temos aqui a palavra vinda do Senhor, no grego está aqui, parousian tu kurion. Parousian, que significa que nós temos o dicionário, advento, retorno de Cristo para punir Jerusalém e finalmente punir os maus. Está ali em inglês, Return of Christ to punish Jerusalem, or finally the wicked. Retorno do Senhor para punir os ímpios. Ele retorna para Jerusalém para punir os ímpios. Então é o retorno, o advento. Parousia, vem a palavra parousia no grego, que é o retorno. Sempre a palavra parousia está se referindo ao retorno em glória visível do Senhor. Então, quando está falando que a vinda parousian tu kurion,
ele está falando a vinda do Senhor e não os que ficarem vivos para o arrebatamento. Porque o arrebatamento, nós já vamos ver, ele acontece junto com a vinda do Senhor. Foi isso que eles, pela palavra do Senhor, quando Jesus fala lá em Mateus, ele diz logo depois da tribulação daqueles dias, vocês verão o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens. E aí o versículo posterior vai dizer, e ele enviará os seus anjos aos quatro cantos da terra para, ali não diz a palavra arrebatar, mas diz assim, para buscar, para trazer, para reunir os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Então ele está falando da mesma coisa, Paulo está falando conforme o Senhor falou, ele está repetindo para os Tessalonicenses, para os crentes de Tessalônica, nós os que ficarmos vivos para a parousian tu kurion, para a vinda do Senhor. E é interessante também, ele fala aqui, né, em grego, tutugar humin legomen, eis que vos digo a vocês, en logo kurion, pela palavra do Senhor. Rote remeis, que nós, horizontes, os vivos. Oi, aqui ele vai usar uma outra palavra que não está, ele está dizendo aqui, survive em inglês, ou seja, os sobreviventes, os que sobreviverem, ou seja, os vivos, os que sobreviverem, né, aqui está perilepomenoi. Essa é a palavra que está em grego aqui, vocês podem ver perileipo, ou seja, sobreviver, survive. Hoi perileipomenoi, eisten parousian tu kurion, ou seja, nós os vivos, os que sobrevivermos, essa seria a tradução mais correta, para a vinda, ou sobreviventes que ficarem para a vinda do Senhor, para a parousian, para o aparecimento em glória dele, para o retorno em glória. Aqui está falando do retorno e não do arrebatamento. Os que ficarem vivos, os sobreviventes, aqui porque vão passar pela grande tribulação e vão sobreviver, os que não tiverem sido mortos, os que morrerem vão voltar, vão vir com ele. Já vão estar com o Senhor antes e voltarão com ele. E os vivos, aos que ficarmos vivos, de modo algum, ele fala aqui, precederemos-os, porque eles estão vindo já com o Senhor, já foram antes para o Senhor e estão voltando. Então ele está falando da vinda em glória, e não do arrebatamento. Mas continuamos, ele continua explicando no versículo 16, porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja aqui que ele não vai ser nada de secreto, como alguns dizem que é um arrebatamento secreto antes da tribulação. Não, é depois da tribulação. O próprio Paulo está explicando que Jesus também tinha falado, porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, ou seja, com muito barulho, né? Aqui está en phone, phone é voz, né? Vem de fonética, phone arcângelo, com a voz do arcanjo. Aqui está o grande brado, seria essa palavra grega aqui, keleuma, que é um grande brado. Então, o Senhor com um grande brado, a voz do arcanjo-chefe, ou seja, phone arcângelo, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, aqui que cai em, aqui a salpix, que é a trombeta, salpix, salpig, teu, a trombeta de Deus. Nós temos aqui agora, descerá, olha a palavra grega aqui, descerá, katabaino, né? Katabesetai, descerá ar Urano, descerá dos céus. Então ele descerá dos céus. Como que ele vai descer? Será silencioso, ninguém vai ver, será secreto? Não. O Senhor descerá do céu com um grande brado, com um grito, com um grande brado, e a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus. E aí vai dizer os que morreram em Cristo, kai oi necroi en Cristo, os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, aqui ó, próton primeiro,
Aqui nós temos a palavra para ressurreição, que é anisteme, que significa literalmente stand up, levantar-se, né? Estar em pé. Ou seja, os que morreram, os mortos em Cristo, ressuscitarão. E ele fala dos corpos sendo ressurretos ali, transformados, porque eles já estão vindo, suas almas, seus espíritos com Jesus, e os corpos ressuscitam, se unem ao Espírito, isso é a ressurreição. E ele vai falar, mas e os vivos, o que acontece? Agora ele vai falar aqui dos vivos, versículo 17. Depois nós, olha aqui, epeita remes, depois, a palavra depois aqui, remes, nós, horizontes, os vivos. Aqui ele usa aquela mesma palavra para os sobreviventes, nós vivos, os sobreviventes, aqueles que não morreram durante a grande tribulação, por isso que aqui a tradução em português na Almeida Corrigida está, os que ficarmos vivos, os vivos, se estiverem vivos, seremos arrebatados. E aí vem agora a palavra harpazo, aqui rama, aqui nós, rama que significa ao mesmo tempo, em inglês at the same time, ao mesmo tempo, rama, sin, aqui no grego significa junto, together, junto, ou seja, ao mesmo tempo junto, autois, aqui vem a palavra grega harpazo, que significa arrebatar, arpagesometa, ou seremos arrebatados juntos, né? Então, juntamente com eles arrebatados, seremos nas nefelais, nas nuvens, nefelais, nas nuvens, eis apangesin, aqui nós temos apanteses, né? Apantesin, para o encontro, tu curium, ao encontro do Senhor, aonde eis a era, em grego aqui, in the air, nos ares, e assim está aqui, então, ou seja, nas nuvens, nos ares, nós seremos arrebatados. E aí vai com o que Jesus diz lá, ele enviará os seus anjos para, ele não diz lá em Mateus arrebatar, mas para buscar os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Ou seja, então nós vemos aqui os vivos sendo arrebatados, sendo levantados até as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Encontro porque ele está vindo, estamos falando aqui do contexto da vinda, da parousia. E se ele está vindo, nós vamos encontrar ele nos ares e vamos para o céu? Não, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Pantote em grego, que cai, ou tu pantote, sin curium. Estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos, né? Esse meta. Estaremos para sempre com o Senhor. Nós sabemos que o Senhor aqui está voltando para Jerusalém, está voltando para julgar os ímpios no final da tribulação. E, consequentemente, nós estaremos com Ele aonde? No reino milenial que virá sobre, que está vindo, que será implantado sobre a terra. Então, quando acontece o arrebatamento, será no mesmo momento da vinda do Senhor. Versículo 18, Paulo diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, ou seja, o arrebatamento será antes da tribulação? Não, pelo contrário, será no momento da segunda vinda. É isso que está dizendo o texto aqui, que nós vimos, né? Pela palavra do Senhor, nós os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Paulo falou ali embaixo, mais no versículo 17, seremos arrebatados, mas está vivos para a vinda, para a parousian, tu curium, para a vinda, para o retorno do Senhor. Então, meus amados, o arrebatamento, Paulo está explicando aqui nessa passagem, que acontece juntamente com o retorno em glória do Senhor. Nós encerramos a análise desse texto aqui, concluindo então que o arrebatamento ele será junto com a vinda do Senhor no final da grande tribulação. Em outro vídeo vamos estudar a passagem de Yeshua, de Jesus, lá em Mateus 24, quando ele diz que o arrebatamento seria depois. Primeiro vem a vinda, depois o arrebatamento, que será depois da tribulação daquele dia, será depois da grande tribulação. Então acontece juntamente. O arrebatamento é para nós encontrar e estarmos para sempre com o Senhor.
e nós vemos que na sequência ele instaura o seu reino aqui na terra e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Que o Senhor te abençoe, espero que esse vídeo tenha sido de edificação para a tua vida e assim nós possamos continuar firmes, porque Jesus disse que quem for fiel até o fim será salvo. Nós precisamos aguentar até o fim para sermos arrebatados e se nós morrermos antes, nós estaremos já antes com o Senhor e viremos com Ele na sua vinda. Que o Senhor te abençoe. E se gostou do nosso vídeo, deixa o seu like, o seu joinha, também compartilhe com seus amigos, deixa o seu comentário e também, se ainda não é inscrito no nosso canal, peço que se inscreva e assim estará nos ajudando a dar continuidade nesse trabalho. Shalom, shalom.